louvar a Deus na vida do pastor Nicolas, da Joy, do Lucas, né? Os coordenadores. Terceiro ano, estou aqui com vocês da região de São José. Pessoal da região de São José, eu acho que nos conhece. Quem não me conhece, na verdade, para quem me conhece, para quem não me conhece, eu continuo tendo o mesmo nome, né? Meu nome é Roberto Diello. Me conhece como Pastor Beto ou Pastor Betão. Sou pastor lá na cidade de Araranguá, no sul do estado. E antes de entrarmos no texto, para ouvirmos o logo e recebermos a rema, o Senhor tem nos dado um ministério que, pela sua graça, nós temos viajado. E o nosso foco é principalmente no ministério de cura, ministério profético, ministério de avivamento e reavivamento. E esse ministério o Senhor nos deu um nome, alguns anos atrás, chamado Graça e Fogo. A gente tem alguns seminários, cruzadas, e temos uma escola. Quero instigar você. Deus nos mandou fazer essa escola, é uma escola interdenominacional. No passado tivemos alunos de alguns estados do Brasil. Ela acontece presencialmente lá em Araranguá, mas ela também é online. E ainda aqueles que não conseguem estar presente no dia da aula online, ela fica gravada, então você pode acompanhar até mesmo não estando presente ao vivo. É uma escola de ativação e mentoria profética para pessoas que você está vivendo essas coisas espirituais e muitas vezes recebe de Deus, mas não sabe como fazer, como agir, como se mover. E o Senhor nos deu esse mandato de capacitar a noiva a se mover no profético, a se mover nos dons espirituais, a se mover debaixo dessa unção. Então essa escola é chamada Escola de Mentoria e Ativação Profética Graça e Fogo. Vai começar agora no mês de março. Se você tiver interesse em fazer, obviamente, eu só aceito gente que está inserida numa igreja local e debaixo da bênção dos seus líderes. Mas se você for abençoado por seu líder, estiver numa igreja local, você pode ajudar o corpo de Cristo, aprendendo sobre como se mover no Espírito Santo. Então você me procura lá no Instagram, Roberto Diello com 2 L's, ou Instagram do Movimento Graça e Fogo, Move, Graca e Fogo, que tem as nossas escolas lá. Tem um cartaz lá que você pode, ou me manda lá no direct, nos manda lá, que a gente encaminha você para como você pode fazer parte disso. Eu vou estar falando até um pouco disso hoje. Veio comigo umas irmãs, e a irmã aqui me ajuda na questão da mídia, até perguntou, pastor, tu pensei que pregava a mesma mensagem em todos os retiros. Estou desde sábado pregando nos retiros e todo lugar eu peço uma direção a Deus. Uma palavra específica, para um lugar específico, para as pessoas específicas, apesar de não ser uma igreja local só que está vivendo algo. Mas eu entendo que é uma porção, um maná para cada um. Há uma porção... Há uma porção para cada um. Ontem foi uma mensagem mais de concerto e hoje o Senhor orando, o Senhor me deu uma direção de trazer uma palavra de ativação dos céus. E aí Deus vem confirmando, e quando vem aqui debaixo de um ambiente como esse, tenho certeza que é isso que Deus quer fazer mesmo. Ao final do culto, depois lá no refeitório, tem algumas camisetas do nosso ministério, se você tiver interesse de adquirir. Você fica à vontade em nome de Jesus. Eu quero que você entenda que nem tudo você vai conseguir absorver na mente. Por isso, anote se você puder, escreva o que você puder, mas não será uma aula de informações. Nós estamos aqui para liberar algo profético para a sua vida. Então você precisa receber no Espírito. Diga assim, eu me abro para receber no Espírito. A Bíblia diz que as coisas espirituais, elas não se recebem na mente, elas se discernem no Espírito. Nós que somos espirituais, conferimos coisas espirituais espiritualmente. E quem é espiritual? Quem é espiritual entende, irmãos, que já não estamos mais nas margens do rio, já entramos nas águas,
Alguns aqui já estão até nas águas profundas, mas quem está nos joelhos, ardeiros ou lombos também, se quiser, vai entrar, porque há um convite do céu dizendo: vem, há um lugar mais profundo. E eu quero crer que todos nós vamos entrar nesse lugar nessa noite. Tem alguém com fome disso? Como é bom estar no lugar onde Deus está. Pega a sua Bíblia, abra no livro do profeta Jeremias. Capítulo de número 1. Por favor, não saia do Espírito, continue no Espírito, irmão. Não tenha. Paulo disse que durante o culto não proibais falar em línguas, mas fale consigo mesmo e com Deus. Continue no Espírito, continue se preparando para receber o que Deus tem. Jeremias capítulo 1, versículo 4. Quem achou? Diz assim: a mim me veio, pois a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te consagrei. Te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, derribares, para destruíres, para arruinares, e também para edificares e para plantares. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Senhor, como é bom estar no lugar onde o Senhor está se movendo tão poderosamente. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor nos mantenha presos a Ti neste ambiente. Que todo pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo. Que os nossos corações estejam abertos, estejam prontos para receber do Senhor. Senhor, nós não precisamos de uma palestra. Nós não precisamos de um discurso de um homem. Nós não precisamos da retórica humana, de uma performance. Senhor, como eu não tenho nada para dar, Senhor. Tu sabes melhor do que ninguém que de mim eu não tenho nada para oferecer. A única coisa que eu tenho é o Senhor. Então pega, Senhor, aquilo que é teu em mim. Pega as tuas palavras e flui através de mim neste lugar. Usa, Senhor, este vaso, fraco e frágil, mas usa para a tua glória nesta noite. Fala aos nossos ouvidos espirituais. Por isso, abre-os nesse lugar. Abre os nossos olhos para ver. Traz sensibilidade ao nosso espírito para receber, perceber e discernir. Levanta-nos, ó Pai. Levanta-nos, ó Pai, para enxergar o que o Senhor já preparou na eternidade para nós. Que essa noite seja uma noite de encontro com o nosso propósito. Encontro com aquilo que o Senhor desenhou na eternidade. Fica conosco, o Senhor, e nos guia ao seu coração. É a minha oração. E também de todos aqueles que creem. E todos aqueles que creem digam amém.
final do ano passado, estava em um culto de pastores, uma conferência, e o pastor que estava ministrando, um pastor de uma grande igreja no Rio Grande do Sul, quando estávamos na frente, ele botou a mão sobre mim, começou a profetizar. Ele disse que Deus me daria uma palavra para o ano que viria, que é o ano que estamos, 2025. Que essa palavra seria para a igreja local, a qual eu sou pastor, mas também seria para o meu ministério. E eu orei isso foi acho que no final de novembro, começo de dezembro, se não me falha a memória, acho que foi final de novembro. E eu orei, e a palavra não vinha. No final de dezembro, o Senhor me deu uma palavra. Que 2025 seria o ano da ativação do céu. E a palavra que o Senhor me deu é que o Senhor neste ano destravaria. Muitas vezes, irmãos, nós ficamos esperando que Deus faça algo novo. Nós ficamos na expectativa de algo novo de Deus. Só que se nós olharmos para a Escritura, eu vou te mostrar hoje, que tudo aquilo que Ele precisava fazer, Ele já fez. Ele já fez, já deu, já colocou e já está. Só que só não vivemos porque nós mesmos trancamos, porque nós mesmos travamos, porque nós mesmos interrompemos por nossas limitações de fé e de crença. Mas quando o Senhor vem e abre a nossa mente com seus raios de luz da revelação e nos faz crer naquilo que Ele já nos deu, é como se uma porta se abrisse. E essa palavra do Senhor tem queimado no meu coração nessa última semana. Esses são tempos onde portas estão sendo abertas para aquilo que já é se manifestar. Então nesses dias, irmãos, e o Senhor falou que esse ano o Senhor me levaria e me colocaria diante de pessoas para servir como se fosse um interruptor na vida de pessoas. Quando o quarto está escuro, não é porque ele não tem luz, é porque ninguém apertou no interruptor. A luz está disponível. A luz, a energia está nos fios, está ali. Mas por que não ilumina? Porque ninguém ainda apertou no botão que tem que apertar. Tem fogo, tem glória, tem unção, está tudo pronto. Deus não tem que fazer mais nada. Mas algumas pessoas precisam aqui ser ligadas, ser destravadas, ser despertadas, serem ativadas para tudo aquilo que o Senhor sonhou no céu para a sua vida. Eu sei que você está vivendo algo poderoso nesse retiro e eu não quero aqui dizer que essa noite vai ser melhor que as outras. Não, mas eu sei que você tem recebido porções e cada maná tem sido importante para a sua vida. Mas eu estou aqui debaixo de uma palavra profética. Essa noite será uma noite de ativação do céu para você. Mas é só para quem crê. Se creres, verás a glória de Deus. Deus não vai te chamar hoje. Ele já te chamou. E não te chamou porque você veio para o retiro. Ele te chamou porque Ele te conheceu antes de você nascer. Ele já viu você. Ele desenhou você. Ele projetou você. E o projetista não projeta algo sem propósito. Você não nasceu por um acaso. Você não vê a existência só porque o seu pai e a sua mãe tiveram relações. Você é um sonho eterno. Você é um plano divino. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1 que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para Ele, para sermos, para que a nossa vida seja para o beneplácito da sua glória, para que a gente louve com a nossa existência. Irmão, Deus não colocou você no mundo, na verdade, você existe antes do mundo existir, e tudo que foi criado para que você viesse e cumprisse um papel num tempo determinado e específico chamado hoje. Você está no dia certo, na hora certa, na igreja certa, na família certa, no bairro certo. Porque é neste tempo, é neste lugar, é nesta hora que você vai ouvir o que tem que ouvir, para fazer o que tem que fazer, para viver o que tem que viver em nome de Jesus. Deus, nessa noite,
Ando handicap, tu que tu, obehando com o handebe conte ni canto, era candoro candere con alcuni que conte handeko, haman home di briki bronquineca, conto e que tu cama papra que tu que toque que toca, tu indo rendo de que te, alaman tu que tu ya cochi que fruvi tu de juji que da gada, mama tu te priti fruvi de calama curviaste. Ramantonte bikiti ti provi che deba conchoro che te mi condoromo conchoro be kahayase. Tereme que vasti mitni havando do chapela. Meu Deus. O Senhor liberou espíritos ministradores aqui, que a Bíblia fala em Hebreus que são os anjos do Senhor. Enquanto eu orava no Espírito, o Senhor me mostrava anjos, irmãos. Entenda que isso aqui é visão espiritual. Que é espiritual discerne no Espírito. Antes mesmo que acabe a pregação, antes mesmo que nós liberemos posição de mãos ou qualquer outra coisa, tem gente nessa noite que enquanto nós estivermos falando, vai estar crendo na palavra. Eu via como se anjos pegassem 2 fios de energia e colocassem juntos e o choque pegasse. Na late urefácil. Então não estranhe se de repente no meio da mensagem alguém for tocado por um choque do céu. Se alguém começar a chorar, gritar, cair aí na cadeira, não fique impressionado. É porque o Senhor está dizendo assim, ó, eu já estou ativando, eu já estou despertando, eu já estou fazendo. Ai, porque não tem a ver comigo, tem a ver aquilo que... Não tem a ver o quanto eu prego, mas ao quanto você recebe. É o quanto você crê e se abre para receber. A Bíblia diz que quando Pedro vai à casa de Cornélio, a Bíblia diz assim, ó, enquanto Pedro pregava, caiu o Espírito. Não é quando Pedro orava, não é quando ele pôs as mãos, é quando ele pregava. Ou seja, quando veio o entendimento, caiu o Espírito e eles começaram a ser batizados no Espírito Santo e orar em línguas. É muito mais, irmãos, do que um homem te dá, é você receber daquilo que os céus estão te dando nessa noite. Então fique conectado nos céus. E não estranhe se alguém tomar choque perto de você. Se você for esperto, se você estiver ligado nas coisas do Espírito, quando alguém começar a ser tocado, impactado, se eu fosse você, eu colocava a mão nele para pegar também. Porque isso pega. Isso transmite, irmão. Isso é que nem fio desencapado. A energia pega, dá choque. Então, se você estiver perto de alguém que Deus começar a pegar aí, meu Deus, aproveita e pega essa unção também, porque isso é transmissível. Essa loucura pega. Essa loucura pega. E eu vou ter que dizer, então, até que vocês colocaram lá, papai vai te pegar hoje. Papai vai te pegar. Ameaça teu irmão, papai vai te pegar. Eu gostei que vocês botaram aquilo lá. Eu gostei, achei legal. Ai. Aracando de Vasturi, Andaramahai, cheio de Bicondaramahai. Irmãos, meu Deus. Com modéstia, mas eu prego bastante assunto, mas um dos assuntos mais difíceis de pregar não é por falta de conteúdo, é por dificuldade mesmo. É sobre o Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque é só falar dele que ele vem. Ele não consegue falar dele e ficar lá, sabe? Não, ele vem para o ambiente. Aleluia! Aleluia! Retiro de carnaval do ano de 2007, se eu não me falha a memória. Tinha 19 anos. Não, já estava... Não, estava com 21 anos. 20 anos. Tinha me profissionalizado como jogador de futebol com 19 anos. E estava conhecendo a Jesus, tinha aceitado Jesus alguns meses antes. Aí me convidaram para vir num retiro de carnaval da igreja quadrangular. Aleluia. Eu me lembro, irmãos, tenho saudade daquele tempo. Pastor, por que tu era mais ungido? Não, porque eu era magro.
50 quilos a menos. Que tempo bom. Mas eu acordava cedo, antes de todo mundo acordar no retiro, e eu começava a correr para manter a forma. E aí chegou de tarde, minha líder lá da igreja que nós éramos, falou para mim: Beto, Deus tem um plano contigo. E eu falei assim: se Deus falar comigo, eu creio. Ah, por que provocar, né, irmão? Ele acabou com a minha vida naquele dia. Ele fez comigo naquele dia o que vai fazer com alguns hoje aqui. Ele me despertou. Eu já era crente. Já tinha se batizado nas águas alguns meses antes. Já pregava, já falava de Jesus nos clubes. Mas naquele dia o Senhor me ativou. Tiveram que me levar carregado para comer as refeições, porque eu fui tomado pela glória de Deus naqueles dias. Eu oro para que o Senhor ative algumas pessoas aqui de uma maneira tão grande. E deixa eu dizer algo aqui. Algo que é perigoso se você disser amém, irmão. O tamanho do teu propósito e da unção para cumpri-lo está diretamente ligado como Deus começa a te ungir para viver ele. Quanto maior for o que Deus tem para você fazer, ele precisa dar um choque maior no começo para você ficar bem acordado. Então, se alguém for pego nessa noite, você diz assim: para que tanto? É que você não sabe que Deus preparou para ele para o futuro. Que você não tem noção do quanto ele precisa dessa unção para aquilo que vai vir para os seus próximos dias. Por favor, não seja fariseu nessa noite. Não seja fariseu. Porque alguns que riram de mim quando eu não conseguia levantar naquele retiro, talvez nem mais são crentes. Eu estou aqui pregando. Então deixa Jesus pegar o que ele tem que pegar. Deixa Jesus fazer com o que ele tem que fazer. Deixa ele liberar o que ele tem que liberar com o que ele tem que liberar. Não fica aí na sua religiosidade farisaica, achando que Deus só age do teu jeito, da tua maneira. Não precisa ser assim, não precisa ser assado. Deixa a glória dele tocar a tua vida nessa noite. Ai, ementopiti calamantui rege uramanturi anderecai astirionto ramantorecai repafanto rebeneteia. Levante a sua mão se você deseja. Rebecando aramachuri mandarapai. Meu Deus, tu tens liberdade nesse ambiente. Meu Deus, tu tens liberdade para fazer. Meu Deus, tu tens liberdade para operar. Tu não me trouxe aqui apenas para trazer um ensino. Tu me trouxe aqui para liberar uma unção. Pode fazer o que o Senhor quiser, com quem o Senhor quiser. Começa agora! Meu Deus, já vou pregar, irmão. Vamos lá, mano. Vamos ver o Espírito Santo aqui. O Nicolas falou assim: pastor, tu tá livre de horário. Ai, meu Deus, ele foi ungido para falar isso. Deus falou que o Espírito Santo acabou de me dizer aqui que ele vai dar um sinal. Que sinal é esse? Irmão, escute aqui. Nem todo mundo vai para as nações. Alguns vão ficar em Jerusalém, uns vão ficar na Judéia, alguns na Samaria, mas tem gente que vai para os confins da terra. E tem gente que diz assim, quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam as boas novas. Aí o Senhor diz assim, eu vou colocar um fogo no pé, eu vou colocar um fogo nos pés de gente que foi chamada para missões, de gente que foi chamada para ir, de gente que foi chamada para levar, de gente que foi chamada que vai ir para lugares, que vai pregar, que vai ser instrumento de Deus. E um sinal do céu é que os teus pés vão começar a pegar fogo nesta noite. Uraman helei, uraban terai, urabacandarabastu, ele pende pente pinterri
Pega fogo, pega o fogo aí. Esses pés vão caminhar as nações. Esses pés vão levar o evangelho. Esses pés vão anunciar as boas novas. Oh, quão formosos são! Oh, quão formosos são sobre os montes os pés, os pés, os pés, os pés daqueles que anunciam, daqueles que anunciam. Ele está incendiando os teus pés para ir. Ele está colocando fogo nos teus pés. Porque as nações te aguardam. Você será luz em meio às trevas nesses dias. As faculdades aguardam você. Ore, papai. Meu Deus. Deixa eu pedir para a organização não ficar bravo, não ficar triste com o pessoal da equipe que está trabalhando, porque alguns da equipe que estão trabalhando também vão ser pegos. Eles não vão conseguir mais trabalhar hoje, então deixa Deus pegar quem tem que pegar. Deixa Deus fazer quem tem que fazer. Aleluia. 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 Meu Deus. O menino ali que está com a mão assim, ó. Você, fica de pé, por favor. Abra as mãos assim, filho. Olha para mim. Olha para mim, abre as mãos assim. Eu via diante de ti diplomas. Eu via diante de ti como se fossem capacitações humanas. Só que Deus estava dizendo assim, ó, eu vou te dar capacitações humanas, porque através da inteligência e sabedoria que eu estou te dando, tu vai ser instrumento na terra. Eu estou te vendo como alguém que vai ensinar pessoas a fazer coisas, dando cursos, dando palestra para faxéis. Só que isso vai ser para minha glória. Receba, receba, receba. Vamos, vamos. Nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais
coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, Nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais importa, nada mais, nada além de ti. vamos ligar o trem de pouso. Vamos lá, fique no espírito, fique no espírito. Eu quero dizer algumas verdades para você, segundo a palavra de Deus, sobre o teu chamado, sobre aquilo que Deus tem com você e o que Ele quer fazer através de você. Primeira coisa, o teu propósito não está ligado ao que você viveu. O teu propósito está ligado ao que Deus disse. Não importa o que você viveu, não importa de onde você veio, não importa quem é a tua família, quem foram os teus parentes, em que religião eles eram, não importa os pecados que você cometeu. A única coisa que importa para você viver a completude daquilo que Deus tem para você é se você recebeu uma palavra do céu. Não tem a ver com as suas falhas, não tem a ver com as suas limitações, não tem a ver com seus medos, não tem a ver com as maldições familiares, hereditárias. Tem a ver só com uma coisa: se você crê naquilo que Deus falou. Diga assim: o meu passado não vai me impedir de viver o meu propósito, o meu destino, o meu chamado. Aqui é Deus chamando o profeta Jeremias. E a Bíblia diz no versículo de número 1. Pode deixar no chão. Vai formando um cemitério aí na frente. Aleluia. No versículo de número 1 diz assim: palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Jeremias era filho de Ilquias, e Ilquias era um dos sacerdotes. Diga assim comigo: sacerdote na religião só gerava sacerdote. Aí vem Deus e diz assim: filho para os homens, filho de sacerdote tem que ser? Filho de sacerdote tem que ser? Aí vem Deus e diz assim: esse filho de sacerdote vai ser profeta. Filho de peixe não é peixinho, irmãos. Filho de peixe é quem Deus manda ser. Não importa quem foi teu pai. Não importa se teu pai foi bandido ou se foi pastor. Não importa se a tua família é rica ou é pobre. A única coisa que importa é se você tem uma palavra do céu para a sua vida. No dia do meu batismo, não havia um familiar meu quando eu me batizei nas águas. O meu pai faleceu, eu não sei se conseguiu ser salvo antes, eu tenho a fé que ele foi. Minha mãe não vai na igreja que eu sou pastor porque ela é adventista do sétimo dia. As crenças dela não batem com as minhas, eu sou pentecostal até o tutano. Eu tenho um irmão, com parte de pai de sangue, que é pai de santo. Tem um terreiro na casa dele. Nunca entrei numa igreja evangélica até Jesus me salvar. Nunca me apresentaram familiarmente o evangelho. Não tem a ver com o que os teus pais eram.
Não tem a ver com o que a tua família era. Nem pro bem, nem pro mal. Ah, pastora, a minha família é evangélica e eu sou da igreja desde que eu nasci. Grande coisa. A coisa que importa é você ter uma palavra. Que você pode ter nascido debaixo dos bancos da igreja e não funcionar pro reino. Porque filho de sacerdote não é sacerdote. Filho de sacerdote é o que Deus manda ele ser. Todo mundo olhava para Jeremias e esperava que ele fosse um sacerdote. Porque sacerdote gerava um sacerdote, ele era da tribo sacerdotal. Mas Deus vem e bagunça a religiosidade humana. Vem Deus, pega um filho de uma adventista com um filho, um que era da macumba, e faz um pastor que está levando a palavra. Não importa quem você foi, não importa quem tua família era. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu fiz no mundo, irmão, se eu for te contar o que eu fiz. Não importa o quanto o diabo te pisou até o dia que você creu. Mas naquele dia, naquele bendito dia que o Senhor te resgatou, acabou para Satanás. Naquele dia, irmãos, você morreu para uma velha vida. E agora que você é de Deus, não importa o que você fez. Não importa quais eram os teus planos. Deus tirou um jogador de futebol dos campos para os altares. Não tem a ver com a sua profissão, não tem a ver com o seu grau de ensino, não tem a ver com sua conta bancária, tem a ver se você crê na chamada que Deus tem para a sua vida. Nesses dias o Senhor vai abrir os teus ouvidos para ouvir. Não que os teus pais disseram que você seria, não que desde a sua infância vem dizendo, ou que você sonhou desde pequenininho, mas nesses dias você vai ouvir o que os céus sonharam para você. Esses dias de retiro são dias de descoberta de propósito. Eu entrei num retiro jogador e eu saí de lá um pregador. Pastor, mas tu já tinha pregado? Eu nunca tinha pegado no microfone na minha vida. Mas quando Deus liberou uma palavra profética, eu estava no chão. Me lembro até hoje, pastor Hugo profetizou. Deus está levantando jovens aqui que vão para as nações. Irmãos, aquelas palavras que saíram da boca do pastor, eu estava no chão na frente. Elas entravam em mim como flechas. O meu coração queimava, quase saía da boca. Quando eu levantei daquele chão, falei para minha líder: não sou mais jogador de futebol. Deus falou que eu vou ser um pregador. E eu nunca tinha pegado no microfone na minha vida, mas eu aceitei uma palavra. Deus está falando com Jeremias nessa noite. Não importa se a tua família era sacerdotal. O que importa é que os céus estão falando para você nesses dias. O teu destino, o teu propósito não está ligado a quem queria que você fosse, ao que você fez, mas o que Deus diz a teu respeito. Mas para que você ouça, muita coisa teve que ser arrumada. Porque os dias onde Deus levanta Jeremias eram dias de apostasia. No verso 3, no verso 2 diz assim, que veio a ele a palavra do Senhor nos dias de Josias. Diga comigo, nos dias de Josias. Diga, nos dias de Josias. Aí diz assim, filho de Amon, o rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Ou seja, Jeremias, ele é chamado nos dias do rei Josias. E ele passa no reinado de Joaquim, seu filho, depois de Zedequias, o neto de Josias, até o cativeiro babilônico. Você vai ver que o rei Zedequias não foi um bom rei. Tanto que Deus mandou Babilônia para pegar os cativos de Jerusalém. Mas você vai ver que o rei Josias é um dos poucos. Quando a Bíblia vai falar assim, você vai ler a cronologia dos reis. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Foram poucos reis que diz assim, andou segundo os caminhos do seu pai Davi e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Um dos poucos reis que agradaram o Senhor foi o rei Josias. Por que estou falando isso, pastor? Porque Jeremias só pôde ser levantado quando teve um ambiente preparado para se ouvir a voz do céu. A Bíblia diz em 1 Samuel que na época do profeta Eli, porque havia desvio de conduta, havia pecado, a Bíblia diz assim, a palavra do Senhor era rara. Quase que Deus não falava, porque o ambiente estava corrompido.
Mas quando Josias vem, Josias começa, irmãos, um reavivamento. Ele começa a tirar os ídolos dos altos, ele começa a quebrar os altares dos ex-pagãos, e ele começa um reavivamento em Israel. Josias foi o precursor de um reavivamento que não durou muito, mas foi um reavivamento em Israel. E nesse processo de reavivamento, Deus levanta profetas. Talvez você diga assim: não, eu fui chamado porque veio um pastor de falar, não tem nada a ver comigo, tem a ver com o ambiente que você está. Porque muitas vezes no seu cotidiano você está tão cheio de entulho que você não ouve o céu. Muitas vezes no seu dia a dia você está tão cheio de carne, tão cheio de rede social, tão cheio de relacionamento carnal, tão cheio de dinheiro, tão cheio de preocupações de contas, tão cheio da vida cotidiana, que o seu coração não está pronto para ouvir o que o céu quer. Aí sabe o que Deus faz? Te tira de casa, te traz para um sítio no interior de Biguaçu, te coloca debaixo de uma tenda com um crente mais maluco que você, com gente que fala em língua muito esquisita, aleluia, com gente que orou por esses dias para acontecer tudo isso, com gente que quando toca ali arrepia tudo. Mas sabe por que tudo isso? Para que você esteja preparado para ouvir os céus. Não estou dizendo que Deus não pode falar com você em qualquer lugar, irmãos, mas tem chamados que só vão ouvir debaixo de ambientes preparados. Esse retiro aqui é um ambiente preparado. Esse retiro aqui é um levantar de Josias, é um levantar de reavivamento, para que Deus possa levantar e restaurar e chamar o seu Jeremias no meio do seu povo. Você nunca mais vai esquecer desses dias, como eu nunca mais esqueci daquele retiro de verão do ano de 2007, onde o Senhor mudou a minha história. Para alguns aqui vão se passar 15, 20, 30 anos. Você, quando vê uma tenda, você estiver passando por uma tenda, você vai dizer: foi lá que Deus falou comigo, foi lá que Deus me chamou, foi lá que Deus me pegou, foi lá que Deus me ativou. No dia que Deus te no dia que Deus te pega, você nunca mais esquece. Estava no retiro de Sara no sábado à noite. A irmã da cozinha veio: pastor, eu fiz um bolo para ti. Eu digo: glória. Pastor, eu honro o teu ministério. Eu sim, amém, irmã. Glória a Deus. Porque Deus te usou. Porque o meu marido aceitou Jesus quando estava pregando alguns anos atrás. Nem lembro, mas que dia foi esse? Mas ele não esquece. Ela falou que eu preguei no culto que as mulheres fizeram. Não lembro de ter sido convidado por mulher, mas ela falou: naquele culto que as mulheres fizeram, te convidaram, pastor, e tu pregou, e meu marido foi tocado. E ele veio só para te ver. Eu não lembro do culto, mas ele nunca mais esqueceu. Bem provavelmente, irmãos, eu vou esquecer o rosto da maioria de vocês, mas muitos aqui não vão esquecer esse dia. Por quê? Porque Deus preparou essa noite, esse ambiente, para levantar e ativar o seu chamado neste lugar. Tem alguém que crê nessa palavra profética? Não provoca. Sabe por que você precisa ouvir o céu? Porque você nasceu com expectativas naturais, humanas. E enquanto o céu não fala, você acha que aquilo que você carrega é o que é o correto para você. Eu não te culpo, eu não te julgo, porque eu fui assim. Eu não brincava de carrinho, de bonequinho, eu só jogava bola. E eu pensei que eu tinha nascido para jogar bola o resto da minha vida. E foi lá naquele dia bendito que o Senhor falou assim: filho, tem gente que
que eu me lembro como se fosse hoje, depois do meu chamado. Um dia eu estava lendo a Bíblia, e lá em Marcos, quando o Senhor, em Lucas, quando o Senhor diz que o jovem rico seguir, ele não quer. Aí então Jesus disse que era impossível os homens seguir a Deus segundo a sua carne, mas Deus que fazia e colocava isso no coração das pessoas. Aí Pedro se levanta e diz: Senhor, e nós que tudo deixamos por amor a Ti? Aí Jesus diz assim: obrigado. Aquele que renuncia pai, mãe, amigos, campos, por amor de mim e do meu reino, receberá ainda em vida amigos, pais, irmãos e campos 100 vezes mais, e depois a vida eterna. Aí eu estou lendo aquele texto, e quando fala de campos, obviamente fala de campos de agricultura, mas eu estou lendo aquele texto e o Senhor gritou assim: viu, filho, tu deixou campos por amor a mim, e eu vou te dar 100 vezes mais campos. Era a coisa mais correta para mim até aquele dia. E aí o texto que Deus usou para mudar a minha história é Isaías capítulo 55, do versículo 5 em diante. Buscar-me quando estou perto, invocar-me quando se pode achar. Deixe o ímpio seus maus caminhos, invoque-me. Por quê? Porque os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus planos não são os vossos planos. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim os meus caminhos, os meus planos, os meus projetos são mais altos que os de vocês. Aí o Senhor fez me entender que tudo aquilo que eu sonhava era tão pequeno. Nessa noite Deus vai estragar os sonhos de alguns. Talvez o teu sonho de infância. Eu não estou falando que todo mundo precisa ser como eu, não, irmão. Talvez alguns aqui Deus vai dar sonhos diferentes. Eu creio que Deus vai levantar gente dos 7 montes da sociedade. Só que alguns carregaram sonhos que foram alimentados por desejos de dinheiro, de fama, de prestígio ou da carne. Mas existe um Deus que a Bíblia diz: efetua em nós tanto querer como efetuar. Pastor, mas eu nunca tinha pensado nisso, irmãos. Eu nunca tinha pensado em pregar até Deus falar comigo. Não era o sonho da minha vida. Pastor, tu amava falar em público, irmãos. Não tem noção de como eu sou tímido, de como eu era uma criança introvertida. E eu sou de característica introvertida e tímida. Nunca fui do público, nunca fui de estar na frente de nada. Só que quando Deus tem uma palavra, um chamado para nós, Ele mesmo começa a trabalhar de dentro para fora. Então entenda que eu vou te dizer: Deus vai estragar alguns sonhos humanos. Deus vai te esclarecer propósitos, projetos e chamado a partir desse retiro. E outra coisa vai começar a acontecer: Ele vai começar a mudar gostos em você. Aquilo que era tão importante para você, você vai sair daqui. Talvez, irmãos, alguns aqui vão receber apenas flash de luz. Entenda isso que eu te dizer: nem tudo ficará claro depois desses dias. Pastor está dizendo que nesse retiro eu vou entender tudo. Não, irmão, até hoje eu não entendo muita coisa. Deus tem alguns projetos para o meu futuro, que Deus já deu algumas palavras. Eu digo: Senhor, eu não estou entendendo nada do que o Senhor quer fazer, mas eu estou andando no caminho. Eu não estou dizendo que tudo você já vai saber, mas você vai começar a fluir. Diga comigo: fluir. Pense uma palavra que eu gosto: fluir. Fluir não é se esforçar. Eu amo que ele diz assim para Nicodemos, em João capítulo 3: sabe, Nicodemos, tem que nascer de novo. E quem nasce de novo, quem crê naquilo que eu digo, ele é como o vento. Diga comigo: como o vento. Aí diz assim Jesus: ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são os nascidos do Espírito. Você não vai sair daqui sabendo tudo, mas você vai começar. Uma das coisas que eu ensino sobre o profético não é Deus dizendo todo o teu futuro, mas Ele te dando fotos do teu futuro. Ele te dá uma foto de algo que você vai viver no futuro. Você não tem nem ideia como você vai chegar lá, mas Ele já te mostrou que você vai chegar lá. E Ele vai te moldando no meio do caminho para que você entre naquele processo. Então você não vai sair daqui sabendo tudo, mas uma coisa eu tenho certeza: se você aceitar o que Ele tem para você, Ele vai começar a mudar o teu coração. E alguns vão sair daqui, irmão,
com uma palavra recebida dos céus, dizendo: sim, Senhor, eu aceito viver o teu plano, eu aceito viver o teu projeto, eu aceito andar no teu propósito. Aí você vai começar a se estranhar, porque de repente coisas que você gostava de assistir, você vai dizer assim: essa série está tão chata. Gente que você gostava de andar lá na escola, no trabalho, amigo, você diz assim: cara, como fulano é sem graça. E gente que você nem imaginava, você vai começar: cara, tem alguma coisa ali. Quando você aceita viver o propósito do projeto, quando você aceita viver os planos mais altos de Deus, Deus vai trocar desejos, receba essa palavra. Deus vai trocar sonhos, Deus vai trocar roupa, Deus vai trocar amigos, Deus vai trocar projetos financeiros. Irmãos, tem coisa que você não vai conseguir colocar dinheiro, porque você não pode gastar dinheiro nessas coisas, porque você vai começar a viver de uma maneira tal que a sua vida vai ser para viver aquele propósito. Você vai perder gostos de algumas coisas que você amava. Você vai comer coisas, vai dizer: meu Deus, como isso não tem mais prazer. E o Senhor vai despertar paixões que você jamais imaginou ter. Eu que tinha vergonha de falar em público, irmão, agora tenho que arrancar o microfone da minha mão. Tá, deixa eu ver o que eu faço. Por quê? Porque é uma obra do Espírito de dentro para fora. Deus vai começar a fazer isso nesses dias. Deus vai começar a fazer isso nesses dias. Deus vai começar a mudar sonhos, Deus vai começar a mudar planos, Deus vai começar a mudar projetos. Para aqueles que dizem sim, para aqueles que aceitam, para aqueles que levantam as suas mãos e dizem: Senhor, eu sei que eu não vou entender tudo, mas eu quero. Eu sei que eu não vou compreender tudo, mas eu aceito. Eu sei que eu não vou conseguir entender tudo, mas eu quero para mim a tua vontade, Deus. Chamado, o teu propósito não tem a ver com o teu passado, tem a ver com uma palavra que Deus vai te dar. Você está no ambiente certo para receber essas palavras, e você vai ter que aceitar os planos maiores de Deus. Outra verdade, você vai ter que entender. Diga assim: o meu futuro não está na minha frente, o meu futuro está dentro. Agora presta a tua atenção, porque eu vou falar agora algumas coisas espirituais que você precisa discernir no espírito. Existem duas palavras, melhor dizendo, existem dois sentidos para a palavra coração na Bíblia. Coração, às vezes, quando Deus fala do coração do homem, Ele está falando da alma e sentimentos. Na verdade, existem três sentidos: coração como órgão físico, mas essa palavra quase que não aparece na Bíblia, coração como órgão físico. Quando fala de coração, normalmente fala nesses dois sentidos: como alma e sentimentos, desejos, os desejos do coração. E existe um outro sentido, que é no sentido de espírito e eternidade. Nós somos seres de uma constituição tricotômica. Deus é triuno, que são três pessoas. Não, nós somos uma pessoa em três essências. Deus é três pessoas em uma pessoa, em um Deus. Nós somos três essências de uma pessoa. Nós temos uma essência física, que é a biologia, que é a carne, que veio do pó e ao pó voltará, que tem data de nascimento e data de morte. Existe uma segunda essência chamada alma, chamada no grego a palavra psique, desejos, emoções, vontades. Mas existe uma outra essência nossa chamada espírito, o espírito humano. Gênesis capítulo 1, Deus está falando consigo mesmo em Gênesis 1, 26. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa, diga assim, imagem e semelhança. Gênesis 1, 26, aí Gênesis 27 diz assim: e Deus criou homem e mulher os criou. Olha que interessante. Gênesis 1, 27, Deus cria o homem. Deus cria, diga, Deus criou. E quando a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher juntos. Homem e mulher os criou. O que Deus está criando em Gênesis 1, 27, 26, 27 e 28? Deus está criando o espírito humano. A Bíblia diz que Ele é o pai dos espíritos. Só Deus cria espírito. Não existe ninguém que pode criar espírito. Então Deus cria os espíritos. João diz em João capítulo 4, a mulher samaritana,
que os verdadeiros têm que adorar o Pai em espírito e verdade, porque Deus é espírito. Então, quando Deus cria os seres humanos, homem e mulher, Deus cria os espíritos dos homens. E onde que Deus criou? Dentro dele, porque Deus é espírito. E é dentro de Deus que o espírito humano recebe em Gênesis 1:28 e nos deu autoridade para dominar a terra, os animais e tudo que viria. Gênesis capítulo 2, a Bíblia diz que Deus desce na terra, que ele havia formado, pega do pó da terra, e a Bíblia diz assim em Gênesis 2, e formou. Ele fez o quê? Formar é fazer de algo que já existe. Deus forma o corpo humano, vem nas suas narinas e faz isso, ó. Soprou. Olha que interessante, a palavra sopro, vento, ar, em hebraico, é ruach. É a mesma palavra para espírito. Espírito é o sopro do eterno. Por isso que quando o teu espírito sai, você morre. Porque o que te dá vida é o fôlego do eterno dentro de você. Alguém morre não é quando o corpo e o coração para de bater, mas é quando o espírito sai. Porque tem gente com morte física que continua viva ali. Porque é quando o espírito sai. Quando alguém vive é quando o espírito entra. Vamos lá. Esse espírito, que é a parte divina, é o que nos dá conexão com o mundo espiritual. Estou explicando isso aqui que eu já vou entrar em Jeremias. Esse espírito é o que nos conecta com o mundo espiritual. Então, as três coisas: corpo físico, criado da terra, para se conectar com a terra. Alma, a Bíblia diz que quando Deus soprou o espírito, se tornou alma vivente, ou seja, passou a ter vontades, desejos. Alma é o que eu sou em mim mesmo, nas minhas vontades, meus desejos, a minha capacidade intelectual. E o espírito é a porção divina dentro de cada ser humano, que tem um único propósito e objetivo. Espírito serve para se conectar com o mundo espiritual. Então o corpo é com o mundo físico, a alma é o meio disso, é onde eu sinto tanto a terra como o céu, eu sinto na alma. E o espírito é onde eu recebo das coisas espirituais. Adão, irmãos, era um ser do céu e da terra ao mesmo tempo. Porque ele ouvia Deus e caminhava com Deus, o Deus celestial, espírito, na terra. Só que a Bíblia diz que quando Adão peca, o que acontece com ele? Ele, se comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que aconteceria com ele? Certamente morrerás. E Adão come, então ele morre. Não, pastor, mas Deus, a Bíblia diz que ele se escondeu atrás das árvores do jardim. Sim, irmão, só que ali ele já tinha perdido a conexão. Tanto que Deus ainda vem e diz assim: onde tu estás, Adão? Porque já havia perdido a conexão espiritual, porque ele havia pecado. Ele estava vivo fisicamente, mas agora ele estava perdendo a conexão com o céu. Ele estava com medo de Deus. A morte de verdade não é a morte física, tem medo. Tem gente que tem medo do caixão. O caixão só serve para o teu corpo. A pior morte que existe é não sentir Deus. Porque essa é a morte eterna, e a morte é a separação de Deus, do teu espírito de Deus. Então quando Adão peca, ele é morto espiritualmente. Agora ele é apenas um corpo físico com uma alma longe de Deus. Tanto que Deus tem que matar um cordeiro para poder se apresentar diante dele e falar com ele. Que aquele cordeiro representava Cristo, que nos traria de volta. Então o espírito do homem, guarde isso no seu coração. Todos nós temos o espírito do homem nosso. Só que todo mundo que nasceu de Adão, irmão, nasce com o espírito humano apagado, dormindo, num sono profundo. Por isso que em Efésios capítulo 2, no versículo 2 diz: todos nós antes andávamos outrora segundo o curso deste mundo, mas ele, pela sua misericórdia, ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Vamos lá, ele nos ressuscitou, amém? Irmão, só precisa ser ressuscitado quem estava? Então havia algo dentro de você que estava morto, chamado espírito. Mas no dia que você, pela graça de Cristo, creu no céu, pela fé que ele te deu, o próprio Deus veio e ressuscitou o teu espírito. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Diga assim: o meu espírito veio de Deus. O meu espírito
é eterno. O teu espírito não foi criado no dia que você foi concebido. Ele foi dado a você no dia que você foi concebido. Mas o teu espírito já existia em Deus antes do mundo existir. Eu quero que você pegue isso, essa informação que é importantíssima demais. Em Efésios capítulo 1 diz que Deus nos elegeu nele. Aonde? Oh, peraí, a gente estava dentro dele antes do mundo. Oh, Deus nos elegeu nele antes do mundo. Então, antes do mundo existir, nós já estávamos vivos dentro de Deus, porque nós éramos espírito dentro do Deus Espírito. Eu nasci no ano de 86, mas eu já existo antes do mundo existir. Porque o Espírito é uma essência divina dentro do ser humano. E diga comigo assim, o Espírito é a essência divina, mas o Espírito é eterno. Tem características e percepções eternas. Eu estou te dizendo que Deus colocou dentro de você um Espírito que é eterno. O eterno, eu preciso abrir um parênteses aqui. Eterno não é Cronos. Eterno é Kairos. Quando João é arrebatado, João capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, João recebe as cartas das 7 igrejas da Ásia. Só que em João capítulo 4, Jesus vem para ele e diz assim, sobe João, tem uma porta aberta no céu. Quando ele sobe e entra no céu, a Bíblia diz assim, eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer. Por que Deus não fala, pastor Nicolas, para João o futuro quando João estava na terra? Quando João estava na terra, Deus só pôde falar, irmãos, das coisas do presente. Porque João estava no físico, estava na terra. Mas quando João sobe na dimensão celestial, aí Deus pôde mostrar o futuro. E em João capítulo 4 até João capítulo 20, a restauração, e depois 21, que ele vê o fim de todas as coisas, 22, João vê o final do mundo, irmão. Você sabia que o mundo já acabou? Você sabia que já existe o The End na história? Vi um novo céu, uma nova terra, e tudo isso foi purificado por fogo, o céu desceu. Para Deus, o mundo já acabou, porque Deus já vive no final, antes do começo existir, porque Deus é eterno e Ele vive na eternidade. Estão comigo aqui ou não? E você sabia que uma essência dessa capacidade de saber o futuro, Deus colocou dentro de você, chamado Espírito? O Espírito que vem de Deus, que é o nosso espírito humano, foi o sopro de vida, porque Deus Pai é o Pai dos Espíritos. Ele também contém em si uma qualificação divina e eterna, que é a onisciência, no sentido de saber o final das coisas. Quando você tem um som espiritual, não é que Deus está te mostrando, Deus está te lembrando. Quando você tem uma visão do teu futuro, Deus te dá uma visão daquilo que vai acontecer daqui a 10 anos. Não é que Deus está te mostrando, irmãos. Ele apenas está tirando o véu. Para você ver o que o teu espírito já viu. Porque o teu espírito, ele tem a essência de Deus. E agora o Espírito Santo casou com o teu espírito. Sabia que o teu espírito é casado com o Espírito Santo? O Espírito Santo já sabe o fim. E o Espírito Santo está louco para contar os segredos para o teu espírito daquilo que você não sabe ainda. E tem gente indo em tarô. Tem gente indo em cartomante. Tem gente pedindo para ler a mão. Tem gente pedindo para jogar os búzios, para ver a bola de cristal. Bola de cristal. Ai, o que vai ser do meu futuro? O teu futuro já está vivo aí dentro. O teu futuro já existe dentro de você, no teu espírito. Já existe um plano eterno. Aí eu volto naquilo que eu estava falando antes, o coração. Algumas vezes a Bíblia fala de sentimentos, mas outras vezes quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia está falando do espírito humano. Abre a sua Bíblia aí, eu vou te mostrar alguns textos. Primeiro, Salmo 139. Verso 16. Olha aqui, ó. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, quando estava sendo formado o corpo humano. E no teu livro, todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando ainda nenhuma delas havia. Aqui Davi está dizendo assim, ó. Antes de eu nascer, Deus já escreveu todo o meu destino, o meu futuro e o meu propósito num livro no céu, quando eu nem tinha nascido ainda.
Irmãos, Deus não está olhando para você hoje dizendo assim: o que eu vou fazer da vida dele? Eu não acredito que ele está fazendo isso. Irmão, Deus não está preocupado com o seu futuro, porque Ele já tem um futuro para você. A única preocupação de Deus é abrir os teus olhos para enxergar. Vou repetir. A única preocupação de Deus não é o que vai acontecer no teu futuro, porque Ele já escreveu um futuro perfeito para você. A única preocupação de Deus é abrir os teus olhos para que você veja o que já está escrito a seu respeito. Mas eu tenho uma boa notícia. Eu tenho uma boa notícia. Vou dar para aquele irmão que deu glória, só para ele. Eu tenho uma boa notícia. Que boa notícia é essa? Joel capítulo 2, versículo 28. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas terão visões. O que é ter uma visão, irmão? É enxergar o que já existe, eterno dos céus, dentro de você, que Deus já escreveu no livro dele e selou dentro do seu espírito. Você vai viver coisas na sua vida, e quem já começou a viver o propósito vai se identificar com aquilo que eu estou falando agora. Quando você se encaixa no propósito e começa a viver aquilo que Deus escreveu para você, e você começa a viver aquilo que Deus escreveu para você, irmão, parece que naquele momento que você está vivo. Como se todo outro que não era o que você foi programado para viver era apenas uma sobrevivência. Quando eu me coloco aqui, irmãos, para falar da palavra, eu posso ficar aqui 15 horas falando. Eu sou gordinho, eu não aguento ficar uma hora de pé, irmão. Mas quando eu estou fazendo aquilo que eu fui criado para fazer, no propósito que Deus me chamou para fazer, eu estou vivo. Por quê? Porque isso eu me encaixo naquilo que Ele quis para mim. Quando você vive no propósito, não existe depressão, irmão. Desculpa, não existe angústia. Não existe medo, ansiedade, pânico, para quem encontrou o propósito. Porque quando você vive o propósito, você vive a plenitude de João 10:10, é a vida em abundância. Você está tão presente naquilo que Deus sonhou, que a vida em você flui através de você e alcança quem está perto de você. O que você precisa não é mais dinheiro, é entender o que Deus tem para você. O que você precisa não é melhores amigos. O que você precisa não é de um pastor melhor. O que você precisa não é de um carro, de uma casa. O que você precisa é ter os seus olhos abertos para compreender o céu que escreveu a seu respeito para esses dias. E se você aceitar, Ele vai te encaixar. E no dia que Ele te encaixa, tudo o mais se torna desnecessário. E você se sente a pessoa mais completa da existência. A minha oração, irmãos, é que você comece a viver conforme o livro foi escrito. Mais um texto. Provérbios 25:2. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Quem aqui já brincou de esconde-esconde? Aleluia. A glória de Deus é se esconder, mas Ele dá uma honra para os reis. Ai, pastor, é para os reis. Lê depois, por favor, Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Pelo seu sangue nos comprou e nos fez para Ele reis e sacerdotes. Jesus, quando vai vir, irmão, Ele não vai vir rei dos plebeus, rei dos súditos. Na altura da sua coxa estará escrita: Rei dos reis. Vamos lá. A glória de Deus é esconder, mas a honra dos reis é descobrir. Eu tenho meu filho lá, o Benjamin. Agora ele está com 8 anos e não brinca mais de esconder. Mas quando ele é menorzinho, no meu quarto tem uma porta e tem uma cortina. E me marcou aquele dia demais. Nem sei se eu já contei aqui, mas eu acho muito legal essa história. Aí eu tô brincando de esconder com ele, irmão. E aí eu fui para minha cama e botei uma coberta por cima. E ele pequenininho foi no quarto. Eu desse tamanho, viu lá a montanha e não me achava. Eu digo, não, ele não está me achando.
Só que eu estava brincando de esconder com ele, não para me esconder, mas para ver o sorriso nele quando ele me achasse. Aí o que eu fiz? Filho, conta. Aí eu fui para trás da cortina, só que a cortina não vai até o chão. Ela fica assim na altura da canela. Eu fui para trás da cortina, ele começou a procurar e eu vi que ele não estava achando. Aí eu comecei a balançar a cortina e balançar o pé. E de repente ele olhou, viu meu pé, a cortina balançando, ele veio, abriu a cortina e disse: achei, papai. É, filho, tu é tão inteligente. É o filho lindo do pai. Irmão, se ele quiser se esconder, a gente não acha. Se ele quiser se encobrir, a gente nunca vai achar. Ele é muito maior do que nós. Só que ele não se esconde para ficar escondido, ele se esconde para achar, para ver no nosso rostinho o sorriso. Dizer: te achei, papai. Achei o papai. Achei a tua vontade. Achei o teu plano. Descobri, Senhor. Tu estava aí, né, Senhor? Tu estava aí me esperando, né? Era isso, Senhor, que tu estava esperando por mim. A cortina está balançando nessa noite. O pezinho dele está balançando, dizendo: vem, me acha. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. Ele não quer ficar escondido, irmão, ele não é mau, ele é bom. Ele não quer te torturar. Ele não quer que você tenha depressão. Oh, essa vida não, irmão. Ele quer que você entre nessa aventura de descobrir os propósitos. Ei, que leite, o amasso. Por isso que eu amo o profético. Porque o profético é quando ele nos dá esses raios de luz do nosso destino, só para nos animar de novo, só para nos revitalizar, dizendo: sim, tem algo me esperando, tem algo projetado, tem algo que os céus desenharam ao meu respeito. Coloca outro texto para mim aí, Eclesiastes 3:11. Se você tem dúvida ainda, vou te dar mais texto. Só para você entender o contexto, quem está escrevendo aqui é Salomão. Salomão é antes da cruz de Cristo, antes do Espírito. Tudo fez formoso em seu tempo, mas ele recebeu uma sabedoria. Diga assim: tudo é lindo no seu tempo. Ou seja, tem coisa que é boa, mas quando não é no tempo é feia. Ai, ai, ai. Então não basta fazer a coisa certa, tem que fazer a coisa certa no tempo certo. Deus não quer só te mostrar o que tem que fazer, mas Deus quer te mostrar os tempos. Eu gosto da tribo de Issacar, porque eles eram destros os conhecimentos dos tempos, diz a palavra. Deus revelava os tempos para essa tribo. Tudo fez formoso no seu tempo. Também pôs o mundo. Na revista atualizada diz assim, ó: pôs a eternidade no coração do homem. Diga comigo: a eternidade já está dentro de mim. Aí diz assim: sem que esse possa descobrir as obras que fez desde o princípio até o fim. Então Deus não está criando planos para você, irmão. Deus não está na escrivaninha do céu, lá no escritório do celestial, com um caderninho, com uma caneta na mão, dizendo: o que eu vou fazer da vida dele? Não acredito que ele está fazendo essas coisas. Ai, 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 ai. Não, irmãos. O plano já está feito, já tem um mapa completo. Então ele não vai fazer algo, ele só vai te trazer para aquilo que ele já fez. Então ele não está fazendo, ele só está corrigindo a rota. Ele está te trazendo para o lugar que ele queria. Salomão diz assim, ó: tudo é lindo no seu tempo, e a eternidade ele colocou dentro de nós. Só que Salomão, irmãos, não está na nova aliança. Ele diz assim, ó: sem que o homem pudesse descobrir como era ruim viver antes de Jesus. Por quê? Porque eles não tinham o Espírito Santo. Porque 1 Coríntios, você pode colocar aí, 1 Coríntios capítulo 2, perdão, 2 Coríntios. Não, 1 Coríntios mesmo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Pois como está escrito: o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu,
E o que não subiu no coração do homem é o que Deus preparou para aqueles que... Lembra do que Salomão disse lá? Deus colocou no coração a eternidade sem que o homem pudesse saber o que é a eternidade. Então, é como se Deus estivesse brincando de esconder e nunca mais fosse achado. Só que agora ele deu o Espírito. E aqui, Paulo está dizendo assim, ó, o que nós não vimos, o que nós não ouvimos e o que nós não sentimos. É isso que Deus preparou. Deus está preparando? Não, Deus já preparou. É isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Olha o verso 10. Mas Deus nolas revelou pelo Espírito, pelo seu Espírito. Diga comigo, revelou. Aí te pergunto, revelou está em tempo da conjugação no passado. Ou seja, já está disponível a revelação daquilo que o nosso olho não viu, daquilo que o nosso ouvido não ouviu, daquilo que não subiu ao nosso coração, mas Deus já tem trazido revelação como? Pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Salomão disse assim, ó, a eternidade está dentro do coração do homem, só que o homem não tem como saber. Aí vem Paulo e diz assim, ó, aquilo que o homem não tinha como saber, mas Deus preparou essas coisas, Ele vai trazer revelação pelo Espírito. Aquilo que você não ouviu, aquilo que você não viu, aquilo que você não sentiu, você vai começar a descobrir nesses dias. Deus já vai trazer discernimento, revelação, entendimento do propósito, para que você discina aquilo que Ele tem para você. Ou seja, Deus colocou dentro de você já aquilo que você precisa. Por que eu estou falando de tudo isso, essa explicação, irmãos? Porque tem muita gente correndo fora, quando era para entrar para dentro. Entrar para dentro Mas na verdade, irmão, não é errado. Porque Mateus 6,6, entra para dentro do teu quarto. Não sai bem agora, né? Fecha a tua porta e ora ao teu pai que está no secreto. Onde que teu pai está? Está dentro. Coríntios 3,18 vai dizer assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus, o Espírito de Deus habita em vocês? O descobridor de segredos, o revelador de segredos. Lembra que eu falei no início, irmãos? É tão difícil pregar sobre o Espírito Santo, porque só fala dele e ele começa a falar também. O Espírito Santo é o Espírito, irmãos, da fofoca do céu. O pastor fala assim, não, está escrito ali, ó. Mas ele nos revelou pelo seu Espírito, que é todas as coisas prescrutas. O que é prescrutar? É ir nas profundezas. Que é todas as coisas prescrutas, até mesmo as mais profundas de Deus. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruí-lo? Ou seja, o Espírito Santo vai lá nas coisas eternas de Deus e traz revelação para nós. Tem gente procurando o seu propósito fora. Teu propósito não está no teu marido. Teu propósito não está no teu relacionamento conjugal. Teu propósito não está no teu pastor. Teu propósito não está em outra coisa, senão numa vida no Espírito. Senão numa vida de ir para dentro. Entrar nesse lugar de intimidade e comunhão. E ficar lá. Até ele começar a contar os segredos. Oh, pastor. Sim, João, capítulo de número 15, versículo 16. Versículo 16, versículo 15. Não chamo mais vocês de servos, mas tenho chamado de amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vou revelar os meus segredos a vocês, os meus servos, os amigos. Aos meus amigos eu vou contar os segredos. Jesus falou assim, eu vou para o Pai, mas eu vou dar outro Consolador. O Espírito, que Espírito é esse? O Espírito da verdade. E Ele vos ensinará toda a verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. E Ele vos falará o que há de acontecer. João capítulo 14. O Espírito Santo, mas não está em você para te dar choquinho só. Eu amo o Espírito Santo por quê? Porque Ele me faz derramar lágrimas. Eu amo o Espírito Santo porque eu caio, eu choro. Irmãos, isso são só manifestações. Eu amo a manifestação do Espírito. Mas a principal função do Espírito Santo,
Ele está dentro de nós, casado com o espírito humano, que foi revivido pelo novo nascimento e que contém a eternidade, que contém os planos, que contém os propósitos, os projetos. Então ele vai trazendo agora ao meu conhecimento a vontade de Deus. Todas as vezes, irmão, que eu vou pregar, todo dia que eu saio para pregar, de tarde meu filho está dizendo: pai, o que tu vai pregar hoje? E todo dia tem que falar a mesma coisa: filho, não sei ainda, estou orando. Por quê? Porque a gente vai para Deus. Pastor, tu não vai para a Bíblia, irmão. A maioria das vezes eu não vou para a Bíblia para saber o que tem que pregar, eu vou para o Espírito. Porque a Bíblia diz que o Espírito me lembraria a Bíblia. Porque se eu ler a Bíblia na mente, eu vou ter só conhecimento. Mas quando eu vou para o Espírito, ele me lembra as Escrituras. Porque ele é a revelação das Escrituras. Ele é a rema. Logos traz informação aqui, irmão. Tem muita gente só cheia de informação aqui. Tem gente que faz devocional todo dia e te pergunta: o que Deus falou contigo? Não sei. É o que o Café com Deus Pai falou. Amém pelos devocionais, amém. Glória a Deus por eles, irmão. Mas se você tem um devocional que você só leu o que alguém escreveu, você não está ouvindo Deus. Você precisa ter o teu devocional, você precisa ter o teu caderno, você precisa ter a tua agenda, você precisa ter as tuas coisas. Do quê? Do que Deus fala contigo. Porque aquilo que Deus falou com ele é bom, traz ensino. Mas Deus tem uma agenda no céu preparada para você. Deus tem algo que o céu sonhou para você. E não é buscando fora, é entrando dentro. É entrando no Espírito, nessa vida do Espírito. Por isso que no verso 4 e no verso 5, lá no livro de Jeremias, no capítulo 1, diz assim: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. Deus não está te chamando no retiro. Deus está te alertando aquilo que Ele já desenhou para você antes de você nascer. Os céus não estão, irmãos, preocupados. Os céus estão agindo para que a gente se conecte nos céus, para que a gente descubra o nosso propósito. Quer ver? Vou dar mais uma prova para você que tudo que você precisa já está feito. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: ó, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Aí eu amo o verso 10. Efésios 2, 10 diz assim: ó, porque somos feitura sua, criados, não é formado só, criados é fazer do nada. Bará Elohim, ou seja, Deus cria, só Deus forma do nada. Criado em Gênesis 1, formado em Gênesis 2. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Aleluia! Olha o que está escrito ali: criado para as boas obras, as quais Deus de antemão, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Na versão Almeida diz: nas quais de antemão preparou para que andássemos nela. Sabe, irmãos, no dia que você aceitou Jesus, os anjos não saíram da terra e falaram para o céu: Deus, tu não acredita. Tu não acredita que aconteceu lá no culto da quadrangular. Sabe aquele adolescente, aquele jovem teimoso? Veio, Senhor. O que vamos fazer com ele agora? Aí Jesus chama lá os anjos: vamos criar um plano para ele. Vamos pensar numa coisa, vamos lá sonhar uma coisa para ele. Não, irmão. Naquele dia você só respondeu ao que os céus já estavam fazendo, escrevendo ao seu respeito há muito tempo atrás, desde a eternidade. Naquele dia começou um processo. Ó, Deus, Ele nos porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, no dia que nós aceitamos, para as boas obras. Quais são as boas obras? Aquelas que Deus preparou de antemão, já fez, para que andássemos nela. Deus não quer que você faça coisas boas para Deus. Vou repetir para você se escandalizar. Deus não quer nada de bom seu. A tua vida, irmãos, não pode dar nada de bom para Deus. Deus só quer uma coisa de você: obediência ao que Ele quer. Só que como que você vai obedecer se você não sabe qual é a vontade de Deus? E como você vai saber a vontade de Deus se você anda no Espírito? Porque é no Espírito que está a vontade. A vontade específica, preparada por céu, está no Espírito.
Então você tem que andar no Espírito para ouvir. E só depois de ouvir pode obedecer. Então tem gente, irmão, frequentando a igreja, fazendo um número no relatório, que não entendeu nada. Por quê? Porque anda na carne. Eu estou no louvor, estou agradando a Deus, irmãos. Louvar, tocar na banda não agrada a Deus. O que agrada a Deus? Andar naquilo que Ele escreveu para você. Se Ele escreveu para você ser músico, aí você está agradando. Se Deus não tivesse escrito para mim pregar, e eu estivesse pregando, eu poderia fazer o que fosse, irmão. Lá no céu Deus daria assim, ó, nota 0. Mas Senhor, eu trouxe milhares de vidas para ti. Não te pedi? Eu fui um grande pregador, eu fui um famoso. Eu falei, não te pedi, eu queria que fosse empresário. Que fosse rico para financiar a obra. Não é o que você faz de bom, é o que você obedece. Deus preparou de antemão para que você ande. Porque desde antes de você nascer, Ele já te conheceu. Conhecer no hebraico, em Jeremias capítulo 4, capítulo 1, versículo 4, é a palavra hebraica Iadá. Iadá é a palavra hebraica para intimidade. Eu gosto dela, Nicolas, que diz assim, ó. Então, quando Eliezer busca a Rebeca para Jacó, e a Bíblia diz que ele vai buscar, eles entram na tenda e os dois se conhecem. Você sabe que eles não entraram na tenda e disseram, paz, irmã, paz, irmão. Você sabe o que eles fizeram dentro da tenda? Eles tiveram intimidade. Eu gosto quando Davi está no túmulo para morrer. Ele chama o seu filho Salomão, que assumiu o trono, e ele diz assim, Salomão, meu filho, conhece o Deus de teu pai. Não, vamos lá. Você tem alguma dúvida que Salomão sabia que Davi servia a Yahvé, Jeová, o Deus dos hebreus? Você entende que Salomão sabia quem era o Deus que Davi servia? Você entende que Salomão sabia, amém? Só que Davi está dizendo assim, ó, ô Salomão, eu não quero que tu saiba quem é o Deus do teu pai. Eu quero que você o conheça. Conhece o Deus de teu pai. Chegou o tempo de você conhecer aquele que já te conhece. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta. Eis que estou à porta. Vamos lá. Eis que estou à porta aí. Irmão, como é que você bate na porta de alguém? Com as? Deus não bate com as mãos. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha, Deus não bate com a mão, Deus bate com a palavra. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir não é as batidas, é aquele que ouvir a minha voz. Deus bate com a voz. Você vai abrir ou não vai abrir hoje, irmão? Pelo amor de Deus. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, ele não romba. Você responde a palavra. E abrir a sua porta, o que ele vai fazer? Eu entrarei em sua casa. Cearei com ele. Cearei com ele e ele. Vamos lá, irmão. A Bíblia não tem uma palavra que está nela à toa. Se Deus está ceando comigo, eu já não estou ceando com Ele. Se você está comendo com alguém ou alguém já não está comendo com você, por que o texto não diz assim, ó, eu entrarei em sua casa e cearei com Ele? Por que faz questão de dizer, eu cearei com Ele e Ele ceará comigo? O que é ceia, irmão? Se não sentar e comer da comida que foi colocada. Vamos lá. Deus está dizendo assim, ó, quando eu entrar, eu vou te dar algo para você comer. Só que eu espero que você também coloque algo na mesa para eu comer. O que ele está colocando para você comer? A eternidade. E o que ele quer comer de você? Obediência. Ele coloca o futuro. Ele coloca planos. Eu bem sei os pensamentos que tem a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de bem, não de mal, de paz, para vos dar um fim, um propósito. Ele coloca o plano, o projeto, o sonho. E o que você coloca? Obediência. Ele se alimenta da nossa obediência aos planos e propósitos. Então, irmãos, o que você precisa não está em nada que esteja fora, senão num relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te consagrei. Diga comigo, Ele me consagrou. Diga, Ele me consagrou. Consagração é a mesma palavra ali no original para santificação.
E santificar significa separar. Diga assim, quem é separado é colocado de lado. Irmão, santificar, consagrar é colocar à parte. Ou seja, quem foi colocado à parte não serve para nenhuma outra coisa senão para aquilo. Quando você aceita o propósito, você não presta para mais nada senão propósito. Por isso que eu gosto de falar, Deus vai acabar com a tua vida, meu irmão. Cadê aquela empolgação? Aleluia. Deus vai te matar todinho hoje. Vai te pegar, te jogar no chão, te jogar na parede, chamar de lagartixa se for necessário. Ele precisa acabar com você. Porque você não pode mais viver a sua vida, irmão. Você precisa viver a vida dele. E quando você entende o que ele tem para você, você é estragado. Eu quero que Deus estrague você hoje. O que é ser estragado, pastor? Você até vai conseguir ir no cinema, você até vai conseguir jogar bola de vez em quando, você até vai conseguir fazer algumas coisas, mas você vai fazer por causa dos outros. Porque você queria estar na presença. Você só vai fazer, irmão, para não ser chamado de tão esquisito mais do que você já é. Você até vai em alguns lugares assim, mas você vai estar lá. Aleluia, tá bom. Vamos para o monte. Vamos lá em casa orar. Vamos falar da Bíblia. Quando você é consagrado, você estraga, irmão. Dá uma cheiradinha no irmão do lado aí. Deus está estragando ele hoje. Vai feder, irmão. Não vai prestar para mais nada. Essa pessoa fica chata. Por isso que tem gente que não gosta de profeta. Porque tem gente que não gosta de quem é ungido. Porque não presta. E não presta para mais nada. Aí agora só quer saber de igreja. Ah, tu virou fanático. Não, tô pior ainda. Aí agora só quer ouvir essas músicas. Não, tu não sabe as que eu ouço, é pior ainda. Aleluia. Tô lembrando de sábado eu indo pro retiro, minha esposa e meu filho foram juntos. E o meu filho atrás no carro dizendo: pai, coloca o grandão da Galileia. Grandão da Galileia. E meu filho tá mais pentecostal que eu, meu Deus do céu. Você é estragado, você não presta mais. Você vai. Quando você vive com Deus, irmão, você até vai na festa da família. Mas você fica contando as horas para acabar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Aí ninguém te entende, né? Irmão, é pior. As coisas loucas Deus usa para confundir as sábias. Você vai perder amigo nesses dias. Aleluia. Vão chamar você de chato, de fanático, de lunático. Mas você vai dizer assim: eu estou apaixonado. Alguém apaixonado só sabe falar da paixão dele. Pensa uma coisa chata, é uma pessoa apaixonada. Porque só sabe falar daquilo. É isso que Deus vai fazer nesses dias com você. Porque toda vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti e nada mais, e nada mais. Deus vai te pegar nessa noite, meu irmão. Deus vai te pegar nessa noite. Os céus vão explodir dentro de você. Essa terra vai perder o sabor. Essa vida vai perder o gosto. Deus vai te apaixonar mais uma vez pela presença. Você não vai escapar de ser alguém que vai ser um incendiário nessa terra. Só quero a ti
e nada mais. E nada mais, nada além de ti, só quero a ti. E nada mais, e nada mais. Nada mais, Eu te consagrei, eu te separei. além de ti, Você não vai mais servir para esta terra. Você não vai mais servir para os planos da carne. nada mais. Uma coisa só vai te agradar: fazer a vontade de Deus, viver os planos de Deus. Só quero a ti. Assim a tua família não vai aprovar tudo. Mas não te preocupa, você não deve satisfação aos homens. Você não deve satisfação às pessoas. Você deve satisfação a mim e a voz que eu estou queimando em ti nesses dias. Sim, siga os meus caminhos. Sim, siga os meus caminhos. Sim, sim. Me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei, Eu te consagrei. os meus olhos em Antes de você nascer, eu já tinha um plano, eu já tinha um propósito, eu já tinha uma ideia, eu já tinha separado um destino para você. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Você não vai mais prestar para mais nada, senão para o plano de Deus. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti, só quero a ti.